O caminho do Piabiru, uma trilha transcontinental conectando a América do Sul, muito antes da colonização. A criação de São Paulo está diretamente ligada ao Piabiru. A pequena população de portugueses que já habitava a região de São Vicente já sabia pelos índios da existência do caminho que ia até as montanhas cobertas de gelo, dominadas por um rei branco, cheio de ouro e prata. Era Potosí, e o rei era Inca. Segundo os indígenas da nossa região, o caminho teria sido construído por um homem que veio das águas, chamado Sumé, de longas barbas brancas e que flutuava no ar, ensinando os segredos da agricultura, das ervas, etc. Ao tomar conta disso, o fundador de São Vicente, Martim Afonso de Souza, achou pertinente criar ali uma base, São Paulo, para futuras explorações. Os jesuítas vieram na sequência, com planos bem diferentes para aquelas entradas. Os religiosos sonhavam em usar estas trilhas como eixo de expansão da catequese no interior da América do Sul, e São Paulo era uma dessas primeiras missões. O intercâmbio ao longo do que os padres chamavam de Caminho de São Tomé era tão intenso que em 1553 Tomé de Souza decidiu proibir seu percurso, sob forte protesto dos jesuítas por medo da influência dos espanhóis que faziam avanços ao longo de sua extensão. O fechamento precoce do caminho é o maior desafio para se estabelecer sua localização, dependendo dos poucos relatos contemporâneos. Alguns historiadores acreditam que em certos trechos a trilha chegava a ser pavimentada com pedra e documentos de época mencionam um caminho de 8 palmos de largura, coberto por uma certa erva rasteira mágica que resistia até ao fogo e mantinha o contorno do caminho, impedindo outras plantas maiores de crescer no lugar. Outros, como Sérgio Buarque de Holanda, sequer pensam que o Piabiru foi uma única via, e sim um conjunto de caminhos e instruções de movimentação pelo território sul-americano. Independente de origem e aspecto, o caminho do Piabiru partia de, ou terminava em, Cusco, passava por Potosí, Assunção do Paraguai e na região do Guairá, interior do Paraná. Se dividia em 3 ramas que alçavam a costa brasileira. O primeiro chegava em Santa Catarina, próximo a Florianópolis. O do meio encontrava o mar em Cananéia, e o mais ao norte passava por Sorocaba e São Paulo, e descia a Serra do Mar até se deparar com o mangue costeiro da atual Cubatão. Ainda pouco se sabe sobre essas rotas. Segundo a história, os bandeirantes paulistas teriam desbravado o interior de grande parte do país, até então selvagem e desconectado. Mas a verdade é que, muito antes dos europeus chegarem aqui, já existia uma comunicação transcontinental entre as diversas culturas ameríndias, e o principal duto dessa integração era o Piabiru. Através do Piabiru, os espanhóis puderam chegar à capitania de São Paulo, na União Ibérica, e através do mesmo caminho, os bandeirantes, saídos de São Paulo, percorriam o Piabiru em direção aos Andes e ao Paraguai. Como a bandeira de Nicolau Barreto, que atingiu os Andes, e a de Raposo Tavares, que atingiu o das missões do Guaíra. Logo depois, o trecho entre São Paulo e Paraná se tornou parte do que conhecemos como Caminho das Tropas, atualmente chamada de Rodovia Regis Bittencourt. Conhecido como Piabiru, Caminho do Biru, Estrada da Terra Sem Mal, Caminho para o Centro da Terra, Estrada dos Incas e diversas outras denominações, são trajetos que cortam o continente sul-americano e se interconectam, criando uma estrada com várias ramificações. Recentemente, os pesquisadores de Daquila Otávio Reis
Rafael Hungria e Juliette Sarai se reuniram em uma live para trazer alguns conhecimentos sobre essa história que ainda está sendo desvendada e também convidar as pessoas para a expedição do Piabiru no Paraguai, que leva o nome de Tapé-Aviru. Rafael Hungria explica que esses caminhos, segundo as pesquisas realizadas nesses lugares, foram criados pelo Muril, considerada a primeira civilização que se instalou na Terra para estudá-la e mapeá-la. Assim como tem várias denominações, o Piabiru também carrega significados variados, como o caminho que foi pisado, o caminho sagrado, o caminho que leva até a Montanha do Sol, caminho sem mal, entre outros. Nas histórias mais tradicionais, esse caminho foi construído pelos índios, mas segundo nossas pesquisas, identificamos a primeira grande civilização na Terra, conhecida como Muril, cerca de 450 milhões de anos, onde iniciaram sua propagação e construções. Tudo começou aqui no Brasil, e a capital dessa grande civilização era na Amazônia. Então de lá saía todas essas estradas, não só na superfície, mas também no subterrâneo, afirma Rafael Hungria. Os Murius eram construtores de mundos. Eles chegavam nas regiões para mapear, mas também realizar muitas construções, principalmente de base em pedra. Mapearam tudo em cima da malha magnética da Terra, que também tem correspondência com a malha eletromagnética que está envolto na Terra, no céu, complementa o pesquisador. Durante o bate-papo, Rafael compartilha o conhecimento de que esses vórtices de energias presentes nessa malha magnética em diversos pontos da Terra conectavam o campo eletromagnético para que os povos, os grupos de trabalhadores, aqueles que caminhavam e voavam sobre a Terra, pudessem se encontrar, servindo como mapa para chegarem até os reinos espalhados pelo mundo. Muitos sábios do passado, seres com alta envergadura intelectual, caminhavam e buscavam esses locais para encontrar conhecimentos e relíquias que haviam sido deixadas por outros povos nas diversas bases criadas em vários pontos da Terra. Tudo que a gente encontrar de construções em pedras bem antigas, que as pessoas dizem que foram os europeus que construíram, na verdade foram os Murius, interconectando o caminho do Piabiru e que levavam para a Amazônia, conclui Rafael sobre o breve texto histórico. Quando os europeus chegaram no Brasil, os guaranis já percorriam o Piabiru e citavam a presença de um mensageiro que estava sempre orientando e passando conhecimento em vários sentidos. Esse ser, chamado Sumé, denominado também como Tomé ou Tomás, ensinava os povos a desbravar por esse caminho e a encontrar bases, ou seja, pontos para se estabelecer. A lenda diz que este grande sábio dos índios deixava pegadas e marcas em várias partes, que dizia respeito à localização dos espaços subterrâneos aonde estariam guardados mantimentos e artefatos. Tapé-Aviru, Paraguai. Juliette Sarai é coordenadora do núcleo de Daquila Pesquisas no Paraguai e comenta que o grupo começou a fazer investigações e encontraram muitas informações e mitologias sobre os guaranis, tribo indígena que tem forte influência na região. Em outubro, o núcleo realiza a primeira edição do Circuito Turístico Tapé-Aviru. Dentro da programação está a visitação dos principais morros do departamento de Paraguari, que tem ligação com a história da humanidade. Tapé-Aviru era um caminho não somente para os guaranis comercializarem ou irem a outros pontos, mas também um percurso em busca da terra sem mal, como se fosse a terra prometida. Era como um caminho de transformação e de conhecimento. Os morros de Paraguari se interconectam por baixo, por meio de cavernas subterrâneas. Também há uma igreja, uma das mais antigas do Paraguai, onde os franciscanos se instalaram, e as histórias contam que
Eles cursavam nessas cavernas para poder submeter os índios à religião. O morro principal aqui do Paraguai, onde tem a energia geomagnética mais forte, é o que leva o nome de São Tomás. E no pé desse morro, vamos fazer algumas atividades justamente para conhecer, viver e sentir tudo que tem nesses lugares, diz Sarai. Para Juliette Sarai, o evento visa conectar o ser humano com as suas origens. Esperamos a participação da população para que conheçam a verdadeira história e participem das descobertas que vamos fazer ao longo do tempo. Vamos juntos descobrir o legado oculto dos Guaranis, suas riquezas e grandezas culturais, além das suas tecnologias. Vamos conhecer vários morros, através de um turismo de experiência diferenciado com a presença de vários profissionais que irão compartilhar conhecimentos. Finaliza a coordenadora. O que é? Os Caminhos do Piabiru são um conjunto de trilhas criadas há mais de 3.000 anos, que ligam o Oceano Atlântico ao Pacífico, passando pelo Paraná até o Peru. A antiga rota foi utilizada pelos índios guaranis, Carengangue e Xetá, além dos incas, espanhóis, portugueses, jesuítas e aventureiros, desde o século XVI. O Paraná está resgatando esse trajeto para criar uma rede de trilhas com atrações carregadas de histórias, lendas, aventuras e belezas naturais. Origem: o Peia-Beiu do Tupi-Guarani, aportuguesado como Peabiru, significa caminho gramado amassado. Há algumas teorias sobre sua criação. Uma delas é de que o caminho era usado pelos índios Guarani para conexão e comunicação entre aldeias, trocas de mercadorias e expansão de territórios. A rota transcontinental também era utilizada de forma religiosa, objetivo de seguir o trajeto do Sol, a morada dos deuses, sob a orientação da Via Láctea. Mais tarde, a trilha foi adotada pelos europeus em busca de ouro e prata, tendo uma grande importância para a colonização do sul do país, pois permitia o acesso a diversos lugares por terra. Revitalização. O projeto Caminho do Piabiru visa resgatar, proteger e fomentar o turismo e a cultura das cidades que circundam a rota histórica. As trilhas sinalizadas permitem que o turista se sinta como naqueles tempos, percorrendo paisagens impressionantes. Já são 86 cidades e 29 distritos paranaenses envolvidos. Os caminhos são ramificados e vão de Paranaguá a Piabiru, 800 quilômetros, passando por 30 municípios. De Piabiru a Foz do Iguaçu, 450 quilômetros e 36 municípios. E de Piabiru a Guaíra, com 300 quilômetros e 18 cidades.